Oi pessoal, eu sou Eduardo. Hoje eu trago uma dica de leitura imperdível de um texto muito profundo, bem melancólico, epistolar, que é A Carta ao Pai, do Kafka, que eu li nessa edição aqui da LPM Pocket e eu fiquei impactado ao lê-lo, apesar que eu já tinha conferido uma encenação, um monólogo, onde um ator interpretava a carta ao pai. E eu saí do teatro, da Biblioteca Mário de Andrade, totalmente arrebatado por esse monólogo. Finalmente li e o impacto continuou, porque é realmente uma carta muito carregada de angústia, de sentimentos até contraditórios em algumas partes, porque o Kafka ele vai nos revelar o quanto foi é, conflituosa e carregada de angústia a sua relação com seu pai, porque ambos não tinham afinidade, né? O Hermann, pai do Kafka, sempre foi aquele homem, aquele pai autoritário, que mandava em tudo, aquele exemplo de homem bem-sucedido, que era o chefe de família, chefe de negócios, que era o pensamento da época, né? Ou seja, o homem tem que ser o chefe, tem que liderar, enfim. E o Kafka, autor da novela Metamorfose, sempre foi um rapaz contido, franzino, totalmente diferente do seu pai, do Hermann. E essa diferença ela vai também ser marcada no aspecto físico. Ele coloca aqui em uma passagem que o seu pai era aquele homem corpulento, alto, de uma personalidade firme, ao passo que o Kafka era franzino e tinha até vergonha de, digamos, de tomar banho em lugares públicos, numa piscina, não sei bem se é uma piscina, já me falta a memória, mas tem uma certa parte do banho onde ele vai ressaltar essa diferença. E o pai dele era esse senhor totalmente autoritário e até desprezível. Por quê? Porque tudo aquilo que ele não entendia, ele fazia um julgamento negativo, ou seja, as pessoas tinham que ter um comportamento condizente com o dele. Então, é claro, como o Kafka filho era totalmente diferente, tinha outros ideais, eles não iam ter um relacionamento saudável. E isso tudo está sendo colocado a limpo aqui. O Kafka tenta esclarecer o quanto que essa relação conflituosa, ou melhor, essa falta de uma relação saudável, foi importante, foi definitiva para moldar a sua vida. Ou seja, o Kafka ele cresceu esse ser humano melancólico, que tentou casar duas vezes para conseguir uma independência em relação ao seu pai, e mesmo assim foram tentativas de casamento frustradas. E eu separei aqui algumas passagens, eu vou ler uma para vocês entenderem um pouco. Da tua poltrona tu regias o mundo. Tua opinião era certa, qualquer outra era disparatada, extravagante, anormal. E tua autoconfiança era tão grande que tu não precisavas de maneira alguma ser consequente e mesmo assim não deixavas de ter razão. Também poderia acontecer de, em algum assunto, nem sequer teres opinião e, consequentemente, todas as opiniões possíveis relativas ao assunto eram necessariamente e sem exceção erradas. Tu podias, por exemplo, insultar os tchecos, depois os alemães, depois os judeus, na verdade, não sob este ou aquele aspecto, mas sob todos, e no final não sobrava mais ninguém além de ti. Tu assumias para mim o caráter enigmático que todos os tiranos possuíam, cujo direito está fundado sobre tua pessoa, e não sobre o pensamento. Pelo menos era assim que me parecia. Então, o Kafka, ele ao longo da carta, ele nos revela essa diferença de pensamento, de comportamento, ou seja, assim, levando para um lado mais simplista, o seu pai era esse ser humano dominador, esse homem com pulso firme, ao passo que ele era mais essa pessoa flexível, mais
reflexiva, tanto é que o Kafka se dedicou à literatura. Ele escreveu romances como O Processo, a famosa novela A Metamorfose, e alguns contos como Um Artista da Fome, que é um conto excelente, Josefine, Na Colônia Penal, enfim. O Kafka ele conciliou essa atividade da literatura com um trabalho numa companhia de seguros, e ao passo que o pai dele gostaria, pelo que eu entendi nesse relato, que ele se dedicasse aos negócios da família, ou seja, eles tinham uma loja, e o Kafka aqui, ele tem um certo ressentimento por não ter dado importância à loja da família, porque o pai dele, que era esse homem dominador, bem-sucedido, conseguia com que seus filhos se dedicassem aos estudos. Então ele meio que se gabava: olha, você está bem aos estudos, porque eu que te dou essa vida boa. Enfim, só um exemplo. Então essa é a minha dica de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal. Se alguém já leu esse livro, me diz aí o que achou nos comentários. É isso aí. Tchau.